Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que é novo ou nova aqui no Desafiando Concursos. Eu sou a professora Rebeca Costa, eu sou professora de Legislação e Direito Administrativo para concursos públicos e nós vamos para mais uma aula do Conab. Eu não me esqueci de vocês, pessoal. Olha só. Nós estamos vendo a Lei 8.171, que dispõe sobre as noções de políticas públicas e legislação aplicada à Conab. Para você que está chegando agora, saiba que todas as aulas do Desafiando Concursos aqui no YouTube, elas são gratuitas, tá bom? A única coisa que nós fazemos para poder ajudar o desenvolvimento do curso, o crescimento do curso, a custearmos os nossos gastos, os nossos materiais por R$ 29,90. Materiais, pessoal, deixa eu pegar uma caneta que dê para enxergar, que essa aqui não está dando muito bem. Material em PDF, mapas mentais. Gente, o material está muito completinho. Eu vou atualizando ele, inclusive atualizei hoje, dia 8/4. Então, quem já adquiriu esse material já está lá. Esses são os produtos que nós utilizamos aqui, tá bom? Lá na nossa sala de aula eu coloco simulados, tá? Exclusivos, um pouco mais para frente, né? Para dar tempo de vermos bastante conteúdo, questões também, algo muito bacana, tá? Então você que quer ajudar o Desafiando Concurso, quer aí estar conosco nessa trajetória de, se não me falha a memória, um ano, mais de um ano, tá, gente? É minha mãe que é boa para lembrar de data, tá bom? Mas fica aí para você, tá bom? Nosso planinho de aula, como que ele está? Olha só, como que eu montei o nosso planinho de aula. Nós já tivemos a primeira aula, que trata dos princípios fundamentais. Essa aula agora é sobre organização institucional. A aula 3 é do planejamento agrícola e da pesquisa agrícola. Inclusive, a aula 3 provavelmente vai sair no dia 9, tá? Aqui acabou que eu atrasei um pouquinho, mas quem já adquiriu já está lá na plataforma, beleza? Maravilha. Então, olha só, gente. Sobre o que fala essa lei, nós já falamos que essa legislação, ela fixa os fundamentos e define os objetivos e também as competências institucionais e prevê, além de tudo isso, recursos, estabelece ações e instrumentos de política agrícola. Gente, eu quero fazer um convite para vocês. A aula de número 3, ela está muito especial, por quê? Porque eu peguei desde 1900, 1800 e pouquinho até 2000, uma linha do tempo sobre ali toda a questão agrícola, né, no Brasil, enfim, ficou muito legal, gente, muito bacana. Quem já adquiriu, já viu esse material, ficou muito legal, tá? Então eu convido vocês. Olha só, gente, da organização institucional começa no artigo 5º. E o artigo 5º vai falar o seguinte, que fica instituído o Conselho Nacional de Política Agrícola, o CNPA. Eu acho muito importante você sempre gravar as siglas de tudo aquilo que você estuda. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, eu vou trazer uma questão para vocês, eu acho que é na aula 3. Na aula 3, em que assim, você olha para a questão e você fala, poxa, era uma questão só para eu poder gravar um conceito, um número de uma lei. Então, sigla é muito importante você sempre ter na sua mente, você sempre ter memorizado. E o CNPA, que é o Conselho Nacional de Política Agrícola, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cuidado com essa palavrinha vinculado. Talvez a sua banca possa querer trazer algo para te confundir, né? Possa falar que ele é isolado ou que ele é autônomo do Ministério da Agricultura. Cuidado. E possui as seguintes atribuições. Então, olha só. Primeiro, aqui o inciso 1 e 2 revogado, tá? Quando eu começar por um inciso 3, enfim, é porque os outros foram revogados. Provavelmente. Orientar a elaboração do plano de safra. Então, aqui nós vamos falar de competência. Olha só. Quando eu falo de competência, eu gosto muito que vocês lembrem de verbos. Por quê?
toda competência tem um verbo. Perfeito? Toda competência tem um verbo. Orienta. Quem orienta, orienta alguma coisa. Orienta a elaboração. Elaboração de quê? Do plano de safra. Viu como fica mais fácil? Propor. Quem propõe, propõe alguma coisa. Propor um ajustamento, alteração na política agrícola. Manter. Quem mantém, mantém alguma coisa. Então, mantém o sistema de análise, informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade agrícola. Então, é assim, deixa eu até colocar a tela aqui todo para você ver. Você sempre tem um verbo e sempre de algum complemento ali. Não só professores de português, tá, gente? Mas, enfim. Então, você tem uma... Eu vou manter o quê? Um sistema. Vou propor o quê? Um ajuntamento ou uma alteração. Perfeito? Então, sempre que eu tenho um verbo seguido dele, eu vou ter ali a competência. Maravilha? O que é o CNPA? Então, o CNPA, gente, ele é vinculado ao Ministério, como nós vimos. O CNPA, ele tem como finalidade, o que é uma finalidade? É aquilo que tem um fim. O CNPA, ele foi criado para fazer alguma coisa. Então, o CNPA, ele tem a finalidade de assessorar. Por isso que ele é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Maravilha, que é o mapa. Perfeito? Ah, é bem que eu já vi Citumara, mas hoje é mapa. Ah, aqui tá, mapa. Na elaboração e aplicação da política agrícola nacional, e ele vai também orientar a elaboração do plano agrícola e pecuário. Então, olha só, o CNPA, ele tem como finalidade, então, ele foi criado para assessorar o Ministério da Agricultura, por isso ele é vinculado, maravilha, e na elaboração e aplicação da política agrícola nacional. Maravilha? Parágrafo 1º. O Conselho Nacional... Gente, se cortar um pouquinho minha voz, acho que eu falei muito alto, né? Tava empolgado, brincadeira. O Conselho Nacional da Política Agrícola, o CNPA, ele é constituído por membros. Então, isso aqui é importante. Então, o CNPA, ele é constituído por membros. Membros. O Conselho Nacional é constituído por membros. Quais são esses membros? Eu coloquei aqui um mapinha mental para ficar mais fácil. Maravilha? Mas vamos ler aqui cada um deles. Então, quem são esses membros? Os membros, então, obviamente, eles vão estar ali representando, seja um órgão, tá bom? Então, olha só. Eu representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento Agrícola. Então, eu tenho representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento Agrícola. E representante do Banco do Brasil. Eu tenho representantes da Confederação Nacional da Agricultura. Confederação Nacional da Agricultura, CNA, grava por sigla, é mais fácil. Eu tenho 2 representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que é o CONTAG. CONTAG. Maravilha? Eu tenho 2 da Organização das Cooperativas Brasileiras ligados ao setor agropecuário. Eu tenho um do Departamento Nacional da Defesa do Consumidor, um da Secretaria do Meio Ambiente, um da Secretaria do Desenvolvimento Regional, 3 do Ministério da Agricultura, da Reforma Agrária, um do Ministério da Infraestrutura e 2 representantes de setores econômicos privados que sejam abrangidos por essa lei, tá? Pela lei agrícola. Então, olha só. Quais são os membros do Ministério da Economia? Um membro. Do Banco do Brasil, um. Do BNDC, um membro. Do SMA, um membro. Eu fui colocando por siglas, tá, gente? Do SDR, um membro. E do Ministério da Infraestrutura, um membro. Então, aqui nesse primeiro mapinha, eu juntei dos... Só compõe um membro. E eu coloquei um membro. Essa foi boa. Um membro. Eu tentei facilitar mais para vocês para ficar mais fácil, tá? Porque é muito confusinho. Então, eu coloquei só nessa telinha aqui. Olha só.
só nessa tela aqui eu tenho um membro. Um membro do Ministério da Economia, do Banco do Brasil, da Infraestrutura, enfim. Então, eu coloquei separadinho para vocês. O segundo aqui são os que possuem 2 membros. Então, olha só. O CNA, que é a Confederação da Agricultura, 2 membros. O CONTAG, 2 membros. O OCB, 2 membros. E dos setores privados, 2 membros. Então, eu fiz esse esqueminha para ficar mais fácil para vocês não confundirem, eventualmente, se for pedido na sua prova. Maravilha? Olha só. O CNPA, que é vinculado, ele vai contar com uma secretaria executiva e sua estrutura funcional é integrada por câmaras setoriais. Essas câmaras setoriais, elas são especializadas em produtos, insumos. Então, olha só, o CNPA possui uma secretaria executiva. E dentro da estrutura funcional, ela é ligada, ela é integrada, ou seja, ela é composta por câmaras setoriais. Então, dentro do CNPA, nós temos essas câmaras setoriais. Mas aí você pode me perguntar, o que são as câmaras setoriais? Eu vou explicar para vocês. Essas câmaras setoriais e temáticas são importantes fóruns de discussão entre diversos elos da cadeia produtiva. É como se você unisse vários integrantes daquela estrutura organizacional. Então, por exemplo, se eu falo da educação, por exemplo. Então, eu reúno ali várias pessoas interligadas ao setor da educação. Então, reúne-se ali várias pessoas, empresários, instituições de ensino, por exemplo, e ali fazem o quê? Eles fazem um debate. Eles fazem um debate. Maravilha? Então, ali, debate no sentido de uma discussão, no sentido de uma conversa, né? Então, vão reunir ali produtores, empresários, instituições bancárias, ok? Maravilha? Maravilha. E aí, o parágrafo 4º vai dizer o seguinte, que as câmaras setoriais, elas serão instaladas. Então, essas câmaras, olha só, elas são instaladas. Por ato, ela não nasce junto com o CNPA. Então, elas são instaladas por ato e critério do ministro do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é onde ela está vinculada. Perfeito? Maravilha. Olha só. Nesses encontros dentro das câmaras setoriais e temáticas, nós temos discutido questões de cadeia produtiva, manejo, aplicação de defensivos, processo de cultivo, a comercialização, entende? Então, aqui todos esses elementos possíveis de interferir no desenvolvimento do setor produtivo, ou seja, eles se reúnem ali para basicamente entenderem o que pode estar afetando, ou o que pode afetar aquele setor. É como se fosse ali uma conversa, é como se fosse ali uma reunião para entender a situação. Então, vai apontar a solução, certo? Maravilha? Voltando, então. Parágrafo 5º, o regimento interno. Quem elabora o regimento interno? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí, a aprovação é submetida ao plenário do Conselho. O que é o regimento interno? O regimento interno, ele rege, literalmente, ele rege a atuação interna de um órgão, de uma instituição. Beleza? Maravilha. Parágrafo 6º. O CNPA, o Conselho Nacional de Política Agrícola, ela vai coordenar a organização de conselhos estaduais e municipais da política agrícola, com as mesmas finalidades no âmbito das suas competências. Esse ponto aqui seria muito legal de cair em prova. Então, por quê? Porque envolve aqui estado e município. Então, o CNPA, ele vai coordenar. Então, o que é coordenar? É você dirigir. Então, vai coordenar e vai organizar tanto os conselhos estaduais quanto os municipais. Tanto os conselhos estaduais quanto os municipais, eles possuem as mesmas finalidades. Claro, cada um no âmbito das suas competências. Por quê?
Porque eu estou falando de dois entes federativos diferentes. Eles possuem as mesmas finalidades na questão de organização desses conselhos, perfeito? Mas estão, obviamente, no âmbito do quê? No âmbito das suas competências. Maravilha? Perfeito? Parágrafo 9º. Falo na instalação das câmaras setoriais lá no CNPE, eu não falei que elas são instaladas? Elas são instaladas pelo Ministério. Elas vão estabelecer um número de membros. Por quê? Se eu falo, deixa eu escrever aqui, de uma câmara para discutir algo, então, obviamente, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter membros. Então, nesse caso, vou estabelecer um número de membros e as suas atribuições, ou seja, o que cada membro vai fazer, tá? Parágrafo 6º. Artigo 6º. A ação governamental para o setor agrícola, ela é organizada por todos os entes federativos. Então, essa ação governamental, ela é organizada por todos os entes federativos. Cuidado, porque isso aqui, nossa, também é maravilhoso para cair na sua prova. Virar e falar assim, a ação governamental para o setor agrícola é organizada exclusivamente pela União. Gente, por favor, se cair isso na sua prova, eu te peço, lembra dessa aula. A ação governamental para o setor agrícola é organizada pela União, pelos estados, pelo DF, territórios e municípios. Maravilha? Tá? Lembrando que a gente não tem mais questão de território. Certo? Maravilha? Então, olha só, cabe ao governo federal a orientação normativa. Então, aqui, né, o governo federal num nível escalonado mais superior, então vai trazer ali diretrizes nacionais, que aí todos os entes vão analisar, vão obedecer, e a execução dessas atividades. E tanto as entidades de administração direta e indireta vão fazer o planejamento e a execução, acompanhamento, controle e avaliação dessas atividades. Mas é o governo federal que vai fazer a orientação normativa em nível nacional. Maravilha? Então, olha só, eu coloquei até aqui para vocês um mapinha mental. O governo federal vai orientar, fazer uma orientação normativa em nível nacional e a administração direta e indireta vai planejar, executar, acompanhar, controlar e avaliar. Maravilha? Olha só, o artigo 7º. A ação governamental para todos os entes federativos vai respeitar a autonomia constitucional. Artigo 18 da Constituição. Vou colocar aqui, né? Artigo 18 da Constituição trata da autonomia de cada ente federativo. Então, essa ação governamental ela vai obedecer à autonomia constitucional dada a cada ente federativo, tá? E ela é exercida em sintonia, evitando-se superposições e paralelismos. Faz que eu falo, é paralelepípedo, conforme dispuser a lei complementar. Então, aqui eu vou ter que ter uma lei complementar que venha tratar sobre esse assunto. Beleza? Maravilha? Perfeito. Agora, vamos treinar para ver como que já foi caído em prova? A política agropecuária fomenta e estímulo da agricultura consubstanciada no Plano de Desenvolvimento Integrado Rural levará em consideração os seguintes instrumentos, exceto, ou seja, eu costumo falar que aqui no meio tem uma maçãzinha podre. Por quê? Entre a A, B, C, D e E tem uma errada. Por que eu gosto de falar de forma muito pausada essa parte? Porque, muitas das vezes, o nosso cérebro ele já está acostumado a procurar a alternativa certa. Aí, quando você vê que esse exceto, quando você vê aqui, ó, exceto, talvez você não se atenta. Cuidado, procurando a alternativa errada. Letra A. Fomento à produção agropecuária e ao uso de agrotóxico. Então, o uso de agrotóxico é um instrumento? E aí? Para o desenvolvimento integrado rural? Letra B. Fomento de produção e organização do abastecimento alimentar? Letra C. Incentivo à pesquisa e à tecnologia? Letra D. Estímulo
ao associativismo, especialmente o cooperativismo e associações comunitárias. Ou letra E, assistência técnica e extensão rural. Se você quiser dar uma pausa, tá bom? Fica à vontade. Colocar a tela toda fica melhor, né? Letra A, eu tinha até perguntado, né? Vou usar agrotóxico? Não, né? Onde eu tenho justificativa? Lá no artigo 4º, que fala das ações e instrumentos, certo? Ou seja, instrumento é o modo, é o que eu vou usar para garantir o que eu estou procurando. Maravilha? Mais uma. Conforme a Lei 8.171, que é a lei que nós estamos analisando, foi instituído o CNPA. O CNPA, ele é o quê? Vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com as seguintes atribuições. Então, olha lá. Primeira atribuição, vai orientar a elaboração do plano de safra? Vai propor ajustamentos ou alterações na política agrícola? Vai manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade agrícola? Se você quiser dar pausa, fica à vontade. E aí? Vamos ver. Estão corretos todos os itens? Somente um? Somente um e dois ou nenhum dos itens estão corretos? E aí? Todos os itens estão corretíssimos. Maravilha? Ah, essa questão aqui eu repeti, gente. Peço perdão para vocês. Repeti a questão. Gente, próxima aula nós vamos falar do planejamento agrícola e da pesquisa agrícola, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.